Bom dia, queridos, graça e paz. Bom é estarmos juntos mais uma vez para nesta manhã edificar a nossa fé santíssima, também sustentar a nossa alma, a nossa vida espiritual através da palavra do nosso bom Deus. Neste domingo especial, Dia das Mães, eu não vou falar sobre justificação, como já falei nesses dois últimos domingos passados, e ainda temos assuntos importantíssimos sobre a nossa justificação diante de Deus. Mas, como Dia das Mães, eu quero pensar com você, querido, nesta manhã, não apenas na figura da mãe, mas quero pensar um pouco sobre cuidado, ato de amor pela família. Não existe mãe se não houver família. E não há família se não houver pai e mãe. E por isso nós vamos refletir um pouco acerca da palavra de Deus, nesses dias que nós temos vivido e naquilo que Ele, com certeza, nos chamará a atenção para buscar fazer com que a família recobre aquilo que está perdendo no decurso desses dias que nós estamos vivendo hoje. E para isso, meu irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que o pastor Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo de número 8. E que, após a leitura, você continue com a Bíblia aberta e refletindo comigo acerca daquilo que Deus, na sua infinita graça e cuidado para conosco, colocou no meu coração acerca de cuidado, ato de amor pela família. E o texto sagrado, a palavra de Deus, nossa única regra de fé e também de prática, fala assim ao nosso coração. Ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Como sempre, a palavra de Deus fala de uma forma muito profunda ao nosso coração. E nesta manhã, querido, Deus está buscando fazer com que eu e você, que está ao alcance desta live, pense, reflita na família. Pare um pouquinho, por favor. Isto. Pense agora na sua família. Como está a sua família? Qual tem sido o cuidado que nós temos tido com nossa família? Especialmente, queridos, com os nossos filhos que estão nascendo, que já nasceram, num período da vida da humanidade em que a família, bênção de Deus para nós homens, neste início de século 21, nesta modernidade da sociedade, deste mundo globalizado e interativo, tem sofrido, meus queridos, uma ação degenerativa em que a essência da família tão grande e medonha, meu irmão, tão grande e medonha, esta influência do mundo globalizado,
do mundo interativo, trazido, irmãos, na nossa realidade por uma emissora de televisão que busca a destruição, esta família está propensa, meu irmão, a acabar. No nosso Congresso, houve um senador, juntamente com um deputado federal, que propôs o fim da família, aonde o filho podia casar com a irmã, aonde o pai podia casar com a filha, aonde a mãe podia casar com o filho. Este é o quadro do nosso mundo, medonho naquilo a que se propõe: destruir, derrotar as nossas famílias pelos seus ditames e costumes, meus irmãos, libertinos, que estão assolando a nossa sociedade. Pare e pense, reflita que a voragem selvagem do capitalismo hoje é tudo dinheiro. A preocupação maior é dinheiro. Não vivemos sem ele, obviamente, mas ele não pode ocupar o centro da nossa existência. Ele não pode ocupar as diretrizes da nossa vida. Mas na sua voragem selvagem, o capitalismo e a falsa liberdade que, irmãos, imperam sobre nós, os seres humanos, quer seja ele adulto ou não, que retiram dele, ou seja, do homem, o temor e o tremor a Deus, o respeito a si mesma e ao seu semelhante, queridos, aquilo que está impregnando nossa mente, nosso coração, o desejo, queridos, desenfreado pela cobiça. A gente tem cobiça naquilo que não nos pertence. O relacionamento do homem com a mulher. O homem cobiça a mulher alheia cobiça o homem ardente, influenciado pela sensualidade, pela sexualidade, pelo desejo ardente de levar vantagem. Isto tem sido aquilo que está sendo jogado pesada e selvagemmente sobre a nossa família, a minha e a sua, a família do século 21. E essas atitudes, meus queridos amigos e irmãos, são fatores e comportamentos que levam a família às terríveis dificuldades de nossa atualidade. Talvez a minha e a sua. Como é que a nossa família está? Qual é o cuidado que eu, querido, tenho tido com a minha, para que não ocorra com ela o que ocorre com inúmeras famílias nesta sociedade, querido, pós-moderna, insensível, frívola, que tem se manifestado diante de nós. E são frutos, queridos, decorrentes de relacionamentos sexuais fora do casamento. São frutos, amados, e resultados do ficar, que nós não temos tido cuidado dos nossos filhos. A sociedade diz que não precisa mais namorar. A sociedade diz que não precisa mais noivar. A sociedade diz que não precisa mais casar. Basta ficar.
E esse ficar, queridos, não tem consistência. Porque a hora que o desejo, o sentimento de não ficar mais chegar, o homem vai para um lado, a mulher vai para outro, os filhos ficam sem rumo e sem direção. Os filhos perdem a referência paterna, a referência materna, porque está se cumprindo, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, quando o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, para eu e para você, Mateus, capítulo 24, versículo 12, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E esse quase todos, meus amados, me chama a atenção, porque de uma certa forma isto está ocorrendo na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naqueles que um dia professaram a sua fé nele, que prometeram ser fiéis, que prometeram se santificar como ele deseja que nós sejamos santificados. Preste atenção, meu querido irmão, meu querido amigo, que a iniquidade, fruto do pecado no homem, gera nele afastamento de Deus, gera nele egoísmo. Pensa só nele, pensamos só em nós, gera frieza. Quantas famílias em casa são frias no seu relacionamento, na sua interação? Gera ciúmes, gera inveja, que estão, meus irmãos, amigos, sufocando e matando o amor, este nobre sentimento de dar sem esperar recompensa, de ceder sem pensar que perdeu, de paciência, de doação, de benignidade, queridos. E como resultado, o homem, a mulher, pai e mãe, os filhos, os netos, tornam-se ensoberbecidos e inconvenientes em nossa forma de ser e de agir. Deus não nos criou, Deus não formou a família para que a família fosse ensoberbecida, insensível no seu relacionamento de uns para com os outros. Daí, queridos, o apóstolo Paulo nos fazer lembrar nesta manhã desse domingo, dia das mães, nesse mês considerado mês do lar, mês da família, que toda esta situação oriunda do mundo que jaz no maligno também está atingindo a família e os crentes neste presente momento da nossa vivência em sociedade. Daí, além do pastor Paulo nos lembrar, o Senhor está nos interrogando
Eu não sei quantas perguntas já surgiram no seu coração enquanto você ouve a ministração da palavra do Senhor. O Senhor, nesta manhã, está interrogando a nossa mente e o nosso coração com perguntas como estas, por exemplo: como está a nossa família nesse exato momento em que Ele está nos confrontando com a sua palavra? Como está a tua família? Como está a minha família nesse exato momento em que a palavra do Senhor nos confronta? Ele pergunta ainda que tipo de cuidado temos tido com a nossa família. Que tipo de cuidado carecemos ter hoje, meu irmão, com a nossa família? É para eu e você pensar e responder. Que resposta você tem para estas questões que o Senhor Deus está falando conosco nesta manhã? Daí eu quero pensar com você que o primeiro cuidado que devemos ter, primeiro conosco, pai, avô, porque se eu não cuidar de mim, como cuidar da família? E o pastor Paulo diz que quando eu não cuido de mim, eu não tenho condição de cuidar da família. E aí eu me assemelho ao descrente. Você viu aí o versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo dizendo, ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Essa é uma palavra exclusiva para nós crentes. Não é nem para nós cristãos. Descrente é o negativo de quem é crente. Como nós temos sido crentes? Como nós temos exercido a nossa crença? Por isso, queridos, devemos ter cuidado conosco, porque o maior exemplo de cuidado é quando você cuida de si mesmo. Como é que eu posso dizer para o meu filho, não fume, se ele me vê fumando? Como é que eu posso dizer para o meu filho, não fale palavrão, se eu falo palavrão? Como é que eu posso cuidar do meu filho para dizer a ele não maltratar a esposa, se eu maltrato a mãe dele? Por isso é necessário que nós tenhamos cuidado primeiro de nós. Porque o melhor cuidado é o exemplo. E a palavra de Deus nesta manhã nos chama a atenção para isso. Olha o que Jesus fala, meu amigo, meu irmão, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de número 19. Olha como que Deus está falando através de sua palavra conosco nesta manhã. Atente para isto. Ele diz assim: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos dele. Eu e você não somos do mundo.
Por isso o mundo nos odeia, trazendo sobre nós essas circunstâncias que nós estamos abordando. O velho ditado, e alguém diz por aí, que o padre disse para uma de suas ovelhas: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quantas vezes esse conceito tem sido nosso em nossa casa? Eu falo assim para o meu filho, eu vivo assim diante do meu filho, diante do meu neto, diante das pessoas. Igreja do século 21, atentemos, meus irmãos, que os padrões que o mundo estabelece para a família são ruins. Pai e mãe, preste atenção naquilo que seu filho está fazendo, porque os padrões que este mundo oferece, eles são ruins. E sabe por quê, queridos? Eles são ruins, nocivos e maus, porque o mundo nos odeia. O mundo odeia o crente. O mundo odeia tudo que é relacionado a Deus e seu reino. Não esqueça que a família é o plano de Deus feliz para eu e você, o homem. Não foi um plano aleatório, não foi um plano em segundo lugar, não. A família é um meio de Deus, conforme sua palavra nos diz, estabelecer uma descendência santa para nós homens. O mundo, meu querido irmão, por jazer no pecado, por jazer no maligno, nesses dias maus do presente século, continua produzindo no homem ilusões semelhantes a dos dias referentes ao dilúvio. Olha o que o Senhor Jesus vai nos ensinar mais uma vez através de sua palavra. Mateus capítulo 24, versículo de número 38. Ele diz assim: veja se não é isto que está ocorrendo com nossa sociedade hoje, com o homem natural. E alguns, abre aspas, que se dizem espirituais, fecha aspas. Jesus diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 31, e não perceberam. A igreja não está percebendo que Jesus está voltando. Os sinais estão evidenciando. Assim como nos dias de Noé, 120 anos pregando a palavra da verdade, e eles não percebiam, zombavam, como hoje não percebem a pregação do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Zombam do evangelho, zombam do crente. Nos dias de Noé também foi assim. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Igreja, alerta! Alerta, nós cantamos isto. O dia da volta do Senhor Jesus está voltando. Cuidemos de nós mesmos e da nossa família
para que não ocorra o que ocorreu nos dias de Noé. Por isso, meu amado, meu querido amigo e irmão, o apóstolo Paulo, por inspiração do Santo Espírito de Deus, o nosso grande ensinador, afirma de forma categórica que alguns têm negado a fé e são piores do que o descrente. Como estamos recebendo esta palavra nesta manhã? Como estamos recebendo esta palavra que está, querido, atingindo o âmago do nosso coração de crente? Quantos pais crentes, queridos, não ensinam seus filhos o caminho em que devem andar? Por isso, hoje, choram amargamente a desgraça daqueles que estão mergulhados nas drogas, envelhecidos e enveredados pelo caminho do crime. Quantos pais crentes hoje, nesta manhã em que Deus nos chama a atenção sobre o cuidado que devemos ter com nossa família, com nossos filhos, quantos pais crentes hoje estão chorando amargamente a infelicidade do casamento de seus filhos, porque permitiram o jugo desigual? Quantos pais hoje, queridos, choram sua própria infelicidade porque foram omissos na educação e na condução da sua família, hoje destruída, completamente arruinados, porque como crentes queridos, desprezaram a palavra de Deus, que ainda diz assim, por ser a mesma ontem, hoje e por toda a eternidade. Nesta manhã, 1 João capítulo 2, versículo 15, nos fala desta forma. 1 João capítulo 2, versículo 15. Jesus, Deus está nos falando: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E a gente, direta ou indiretamente, ainda ama o mundo. Estamos nele, mas dele não somos. É preciso ter atenção na palavra de Jesus, porque ela se amplia dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus está em você? O amor de Deus derramado de forma abundantemente está em você? Se o amor de Deus está em nós, não há espaço para amar as coisas que são do mundo. Veja o versículo 16, que João, o apóstolo do amor, registra aí no capítulo 2, quando diz: porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Por isso o hedonismo. Nós queremos tudo para nós, porque somos egoístas, devido
à concupiscência da carne, devido à concupiscência dos nossos olhos. Fixamos os nossos olhos naquilo que não nos pertence, seja coisas materiais, ou seja a mulher ou o homem do próximo. Tiago vai concluir, querido, dizendo uma outra sentença para nós, no capítulo 4, no versículo de número 4. Quando o amor de Deus não está mais presente em nós, olha o que ocorre. Olha a sentença que o Espírito Santo nos dá através de Tiago, quando ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você ama o mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, aliás, do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando o homem assim procede, ou seja, permite a concupiscência dos olhos, da carne, ele sofre as consequências do seu próprio procedimento, do seu próprio proceder. E aí recai sobre ele, meu querido, o que está escrito lá em Amós, no capítulo 2, versículo 4. Amós diz assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após eles andaram seus pais. Versículo 5: por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Por isso, meu amigo, meu irmão, a advertência do apóstolo no capítulo 5, no versículo 8 de 1 Timóteo, que volto a ler e que diz assim, para a nossa orientação nesta manhã desse lindo domingo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Como nós estamos recebendo nesta manhã, queridos, esta advertência de Deus, no cuidado que precisamos ter para com nossa família, amar os nossos filhos, amar nossas esposas, nossos esposos, como temos amado. Por isso, a segunda advertência é que nós precisamos preservar nossos filhos como herança de Deus para nós. Como preservar? Ensinando-os no caminho em que devem andar. E mais uma advertência: não provocando-os a ira, porém criando-os na disciplina e admoestação do Senhor, buscando cumprir cabalmente nosso papel de pais, atentos aos ensinamentos de Jesus, que mais uma vez assim nos fala. Mateus 19, 13 e 14. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Como você tem ensinado e educado seu filho
seus filhos em direção a Jesus. Ele está dizendo: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Queridos irmãos, amigos, isto é um sinal latente do amor para com nossa família. Isto é um sinal latente de amor para com a nossa família. Jesus ensina que devemos primeiro buscar o reino de Deus. E se quisermos ter uma família amanhã que seja, querido, modelo, é necessário que assim façamos. Ensinar nossos filhos, não os embaraçar, a conhecer, a ir e ao encontro de Jesus e recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Se, irmãos, amamos nossa família, que resposta você tem? Ama a sua família? Não pode ser apenas de palavras. Precisa ser de fato e de verdade. Se amamos nossa família, devemos anelar, queridos, ser um bom paradigma para ela, como foi Davi para seu filho Salomão, segundo o testemunho do próprio Deus. Que testemunho Deus tem dado acerca de nossa família? Olha como Deus, conversando com Salomão, lhe fala. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, no versículo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 4. Olha o que Deus fala a Salomão quando Salomão conversava com ele. A palavra do Senhor diz assim: se andares perante mim, como andou Davi teu pai. Como que Davi andou diante de Deus? Com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo. O que Deus disse? Não te faltará sucessor sobre o teu trono, o trono de Israel. Quão bom seria que todos nós hoje pudéssemos dizer, como disse Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pela graça e pela misericórdia dele, eu posso dizer isto. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque Deus me concedeu a mim e a nossa irmã Diaconisa Marinalva o privilégio de ensinar os nossos filhos, e que os irmãos conhecem e sabem que servem ao nosso Deus. Amar a família, meus queridos amigos e irmãos, é também ser como Abraão. É também ser como Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: porque eu o escolhi para que ordenes a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado
a seu respeito. Como temos, queridos, ordenado aos nossos filhos o seguir e fazer a vontade do Senhor. Atente para Jeremias, capítulo 29, no versículo de número 11. O que Deus tem falado acerca da nossa família? Aí Deus nos dá a resposta. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que nós temos desejado para a nossa família? Se observarmos e guardarmos os preceitos e estatutos de Deus, Ele tem confirmado sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Igreja do século 21, família de Deus, povo de propriedade de Deus, já passou da hora de compreendermos e vivermos como o mesmo apóstolo Paulo, ele nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo de número 3. Para que possamos cuidar bem da nossa família em amor, em dignidade e em justiça. Paulo diz assim, quando escreve à igreja em Colossenses, no capítulo 3, versículo 3. Porque morrestes. Não pertencemos mais ao mundo, porque morremos para ele. Porque morrestes, e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se eu estiver assim, morto e oculto em Cristo, junto com o nosso Deus, eu sou um belo paradigma para a minha família, para meus filhos. Mas se eu tiver, como diz aí o adágio, com um pé na igreja e um pé no mundo, estou oculto em Cristo? Entendamos, meus queridos, porque morremos para o mundo e amamos nossa família, bem como ao Senhor Jesus, em quem nossa vida está oculta e abundante, é hora de procedermos como Josué que disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Ele nos abençoe e que a sua graça continue sempre abundante sobre nossa vida, sobre nossa família, para o louvor exclusivo do nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe nesta manhã. Amém.